Olá, amigas e amigos. Eu sou o professor Pedro Alexandre. Eu estou aqui para convidá-los para uma reunião que nós faremos no dia 17 de setembro, às 8 horas da noite. Esse horário ainda está aberto para possibilidade de adaptação, caso a maioria dos participantes entendam que não é um horário favorável. Qual é o objetivo desse movimento, dessa reunião? Na verdade, nós vamos trabalhar com dois pilares importantes, que são interculturalidade e espiritualidade. O objetivo é porque nós estamos olhando exatamente para a sociedade brasileira, nesse momento que vivemos, e percebendo que esses dois pilares, eles estão completamente confusos, né? E estão passando por um crivo de aprovação e de reprovação. Também entendemos que as coisas, eu sou formado em história, então a minha análise é muito crítica com relação à sociedade, e entendemos que desde que a humanidade surge na pré-história, e ela, pelos dados que se tem, e ela começa a se organizar de forma social e civilizatória, nós começamos, enquanto humanos, a desenvolver alguns processos interessantes, né, de desenvolvimento intelectual, de capacidade de produção, de facilidades de organização política e tudo mais. E também tivemos uma necessidade de olhar para o céu e entender que existe um mistério. E é exatamente a certeza, digamos, que desse mistério que faz com que a gente comece a se organizar e comece a criar narrativas, inspirações, conexões cósmicas ou ligação com Deus, com os vários nomes, rótulos que são colocados, né, para esse Criador. Então nós passamos a buscar um sentido da vida. E nessa busca pelo sentido da vida, nós vamos criar algumas ideias muito centradas em nós, né, centradas naqueles grupos. E vamos passar a perseguir outros grupos que pensam diferentes de nós. Então, quando começamos a olhar para isso e perceber que isso é um processo comum na organização da humanidade, e a gente se cala e deixa que isso seja assim, isso na verdade é a naturalização de um processo que pode ser violento, que sempre foi violento na verdade. Sempre foi violento. Primeiro, né? Os cristãos foram perseguidos, inclusive jogados nas arenas e devorados pelos leões, logo após o Cristo, né? Num momento crítico, onde os padrões religiosos, inclusive, foram responsáveis pela morte do próprio Cristo. Depois, essa figura Cristo, ela vai tomar uma proporção divina, né? E ela vai ser o grande pilar de um movimento chamado cristão, né, o cristianismo. Primeiro o cristianismo catolicista, depois ele vai começar a se dividir em outros movimentos, né, protestantes e outra teologia da prosperidade, toda essa coisa aí que cultura religiosa. Quando nós olhamos para isso e percebemos que um dia os cristãos foram mortos nas arenas e que depois, mais tarde, lá nas cruzadas, os cristãos mataram os povos que eles queriam conquistar na Terra Santa, nós vamos perceber que a cultura religiosa, ela é sujeita, ela não é violenta, mas ela é sujeita a ser violenta, ela é aberta para ser violenta. E aí é que entra a questão da interculturalidade.
Desde sempre, quando algumas sociedades, algumas nações, eu diria, elas começaram a olhar para esse mistério e as suas curiosidades começaram a direcionar esses povos em direção ao céu ou a dentro de si mesmas, né? Buscando uma resposta da origem da vida, de quem somos, para onde vamos. No caso dos Guarani, né, que eu trabalho com eles, a caminhada em direção à terra sem males, quer dizer, um lugar perfeito, onde não haja sofrimento, não haja dor nem nada. Esse é um movimento sagrado, esse é um movimento de cada povo. E é exatamente isso que é chamado pelos grandes pensadores como interculturalidade, que é a liberdade religiosa ou a liberdade de expressão espiritual. Quando nós olhamos para isso e percebemos essa diversidade religiosa laica, que eu defendo, inclusive, e percebemos que isso está virando uma agressão, que isso gera uma agressão, nós percebemos que algo está errado, então. Porque, como assim? A religião, ela deveria cumprir um papel de melhoramento, né, do espírito da pessoa. E como que ela acaba sendo o caminho para uma perturbação, para uma incompreensão, para uma dificuldade de olhar para o outro que é diferente? Por que eu tenho que obrigá-lo a crer como eu, a ter o mesmo Deus que eu? Eu não vou entrar muito nisso, na reunião a gente vai falar, mas a gente sabe de onde vem isso. Então é exatamente essas questões que a gente precisa discutir. Essa reunião, ela não tem um cunho religioso. Tá? Até porque eu não represento nenhuma religião, nem pretendo. Não consigo me ver dessa forma. Não estou menosprezando as religiões. Eu sei que elas cumprem um papel importante no mundo, mas ao mesmo tempo elas também cumprem uma tarefa como base para alguns projetos que não são saudáveis, que são projetos de dominação cultural, de superioridade de um povo sobre o outro. Que aconteceu no Brasil, por exemplo, que aconteceu na África, que aconteceu na Índia. E também sei que algumas culturas religiosas, elas têm uma base tão sólida, tão forte para aquele povo, que algumas pessoas podem se sentir torturadas por aquele modo de religioso, né? A pessoa não se sente contemplada a partir daquele modo de vida. Eu sei disso. O que nós vamos conversar é exatamente sobre a possibilidade da interculturalidade ser o caminho, né? Todos, como se fosse uma grande ceia, a ceia do Cristo, vamos imaginar, todo mundo se juntando ali, todos os diferentes, sem nenhum juízo sobre essas diferenças, sem nenhum choque cultural, mas com o coração e a mente completamente aberta para aprender com essa diferença. Esse encontro, né? Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, esse grande encontro que seja algo que vai desenvolver uma consciência enorme do ser humano. Uma consciência de que o outro existe. Uma consciência de que o diferente é interessante. Que talvez ele não seja algo que eu incorpore no meu modo de vida, mas que me faça compreender que eu também sou diferente. Por mais que eu seja libertário ou então extremamente conservador, eu sou sempre diferente quando eu faço parte de um grupo. Não é o meu modo de ser, de olhar para o mundo, as minhas crenças, que são as verdadeiras.
As crenças são diversas. Os deuses, os sagrados, né? Eles são diversos. Então, quando eu estou aberto para essa possibilidade, eu sei que o cristianismo vai trazer não um só criador, o cristianismo traz isso, né? Mas é preciso entender de onde vem o cristianismo também. É preciso entender o que o cristianismo sofreu e também o que o cristianismo já causou no mundo. De uma condição de perseguido, jogado nas arenas para os leões devorarem, no cristianismo primitivo, que foi isso que aconteceu logo após o Cristo. Depois eles vão partir para as cruzadas para conquistar a Terra Santa e matar milhares de pessoas. O mesmo cristianismo perseguido passa a perseguir. Quer dizer, nós temos um problema enorme espiritualmente, né? Nós estamos cultivando cultura religiosa violenta. Inclusive, nós chegamos a um período nesse momento, não é para escandalizar ninguém, não é para deixar ninguém com o coração saindo pela boca que eu estou falando isso. Mas nós chegamos num momento agora, por exemplo, que as pessoas estão usando armas dentro das igrejas e atirando umas nas outras, né? E as notícias estão em toda parte. Isso precisa ser levado a sério. Isso precisa ser olhado. As nossas diferenças, os nossos problemas, as nossas necessidades políticas, econômicas e sociais e espirituais precisam ser olhadas e respeitadas. Para que a gente consiga desenvolver essa consciência enorme que eu estou falando, nós precisamos entender que não é possível desenvolver uma consciência manipulando as demais pessoas. Não é possível desenvolver uma consciência cósmica, divina, que cósmico é isso, demonizando outras crenças, outros modos de vida. Não é possível desenvolver uma sociedade culta, porque cultura vem de culto, né? Cultura. Não é possível desenvolver uma sociedade culta através de uma cultura única quando a sociedade é diversa. Se a sociedade é diversa, o Brasil, por exemplo, que tem vários modos de vida, só dos indígenas, ainda, apesar de toda a perseguição contra os povos indígenas, nós ainda temos mais de 200 etnias, com sagrados diferentes, porque nem todas as culturas dos povos indígenas elas têm os mesmos sagrados, elas têm uma diversidade de saberes e de modos de vida, de fazeres, né? Além dos povos de origem africana, os afro-brasileiros, que também têm uma forte força espiritual, com experiências, com elementos sagrados. Ainda temos o tradicionalismo religioso no Brasil, que vem de Portugal. E temos as novas vertentes que vêm a partir de uma explosão da Guerra Fria, né? A partir da influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, que vai fazer com que não venha somente os produtos estadunidenses para nós, mas também os seus modos de vida, as suas culturas, as suas religiosidades. As coisas que explodem lá chegam aqui com muita força, com muita aceitação. Tem tudo isso. Então, eu não posso olhar para essa sociedade somente com a Bíblia na mão. Eu tenho que ter o respeito à Bíblia, porque ela é um livro importante para uma determinada camada da sociedade, mas tem outras coisas sagradas por aí. E eu preciso respeitar essas coisas sagradas, senão não há nenhuma consciência enorme aqui. Então é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós estamos alertando. E eu estou tendo, digamos assim, a ousadia de chamar esse movimento de filosofia clínica. Eu sei que a filosofia clínica já existe, que ela tem um jeito de ser, que ela já é real. Mas quando eu chamo isso
de filosofia clínica, eu estou dizendo que através dessa capacidade de pensar as coisas, de repensar as coisas, né, de desenvolver um respeito pleno sobre todas as coisas, eu estou desenvolvendo a minha capacidade espiritual e a minha capacidade intercultural, né, que é o desejo de conhecer o diferente, de não temer o diferente, né, de olhar para as coisas de um modo não violento e de desenvolver uma cultura de paz sobre todas as coisas, de estar a serviço do bem comum no mundo, de estar criando condições para que as novas gerações, quando chegarem aqui, as coisas não estejam desmoralizadas ou desmoronizadas, diluídas, né, destruídas. Sei que assim como muitas religiões já se diluíram no mundo, desapareceram, cumpriram seu papel, as velhas crenças, né? Que as nossas crenças também elas vão cumprir esse papel e elas vão ter esse processo, né, de diluição, que elas têm é como se fosse um andador, né? É um andador que você vai utilizar até que você aprenda a andar e depois um dia esse andador não vai ser mais suficiente e vai ser um empecilho na sua vida. Mas para isso nós temos que ter outras formas de andar, nós temos que ter meios para andar, meios para caminhar, né? E é isso que eu chamo de filosofia. Eu trago muito claramente 2 exemplos de influência no mundo, que é Atenas e Espartas, 2 cidades-estado gregas, né, que foram muito importantes para inspirar a sociedade moderna, a sociedade antiga, moderna e contemporânea, né? E que elas estão muito presentes nos nossos modos de vida. Esparta se apresenta muito claramente pela sua expressão militarista, pela sua força de combate, pela sua organização e temor de guerra, né? Ela é muito presente e eu não estou fazendo nenhuma fala aqui menosprezando, eu estou sendo crítico, que é diferente. Então, Espartas nos traz essa proposta, nos inspira, né? A gente muitas vezes não sabe nem como nós usamos, nós homens, né? Principalmente os homens, usamos o cabelo curto, por exemplo. A gente não sabe de onde vem isso, simplesmente usamos e inclusive entendemos que, e é religioso hoje, que o homem usa cabelo curto, né? Na verdade, esse modelo ele vai surgir em Esparta, né? Nos exércitos, porque eles passaram a ideia de que era exatamente para que os soldados não fossem pegos pelas cabeleiras pelos soldados inimigos. Então era melhor ter o cabelo curto e não ter o pescoço degolado, né? E essa ideia vai se expandir, veja como influencia, né? Há quem diga que não era exatamente isso, e aí traz uma ideia mais supersticiosa, dizendo que quando o homem tem o cabelo comprido, né, ele tem força de expressão, e um soldado ele não pode ter força de expressão e autonomia, ele precisa estar aberto para ser organizado de acordo com seus maiorais. Então ele precisa cumprir ordens, ele precisa estar sujeito a cumprir ordens. E o soldado cabeludo, digamos, ele estaria com a força de revolução, de rebelde, né? Há quem diga isso também, que ele estaria muito mais sujeito à rebeldia de que à submissão. E para ser um bom soldado pro exército e servir os interesses daquela pátria, ele precisava desenvolver a crença de que ele viveria por aquela pátria e por ela ele deveria estar sujeito a morrer, né? E a matar. Então a Esparta vem e se apresenta dessa forma. E temos Atenas. Atenas era uma outra ideia. Não estou dizendo que ela era perfeita,
né? Mas naquele período lá, ela tinha uma proposta filosofal. As pessoas, elas se encontravam nas praças, elas se questionavam, elas pensavam, e vai surgir inclusive o questionamento sobre os deuses, né? Aquilo que os deuses diziam, até isso vai entrar no senso crítico. Era uma sociedade aberta à criticidade, e Atenas inspirou o mundo, inspira até hoje, porque quando se fala de filosofia, nós lembramos de Atenas, nós lembramos dos grandes pensadores. Quando nós pensamos em sociedade, nós pensamos em Platão, por exemplo. Nós pensamos em muitos outros pensadores atenienses. Então Atenas nos inspira para a filosofia. E é essa lógica que está me fazendo a cabeça e me convidando a fazer movimentos com outras pessoas que já estão confirmando, inclusive, a participação, né? Então, vamos olhar para tudo isso, não com um olhar terroroso, assombroso e sem esperança. Vamos olhar para tudo isso como algo que nos chama para pensar em outras coisas. E eu não sei por que razão, mas eu acredito que as novas gerações precisarão de coisas bem interessantes. Se a gente esperar que elas cheguem e elas criem essas coisas, me parece que a gente está vivendo sem cumprir função. Nós temos que pensar em algumas coisas novas aí. Não é religião, não estou falando de criar religião, porque nós já temos inúmeras. Eu estou falando de começar a criar movimentos diferentes, sem donos, tá? Sem donos, mas com um único objetivo: de melhorar as condições dos nossos mundos de vida, de melhorar as possibilidades do desenvolvimento da consciência grande que eu falo, que é a consciência cósmica, né? Então, se preparar para que algo muito saudável, muito bom, intercultural e espiritual possa acontecer, e que a gente possa oferecer o que há de melhor de possibilidades de humanidade para as novas gerações que virão. É um sonho, é uma utopia, eu sei que é, mas eu tenho plena certeza que isso é possível, e isso depende de nós que estamos aqui, de nós que pensamos, de nós que estamos assombrados com todo esse caldeirão que está acontecendo, e que pensamos em bondade e justiça. Esses dois pilares aí precisam nortear, né, os nossos movimentos, as nossas ações. Bondade e justiça. Se a gente olhar para isso, nós vamos pensar pela interculturalidade e vamos pensar na espiritualidade. E também vamos nos olhar para dentro de cada um de nós e para dentro do social inteiro e perceber que não é possível que nós sejamos somente isso que se manifesta de forma tão violenta nesse momento. Violenta e ao mesmo tempo confusa e medrosa. Porque é isso. Eu não vejo outra coisa. Violência, confusão, nervosismo e medo. Se a gente ficar preso nessas bolhas aí, nós não vamos conseguir expandir a nossa consciência, nós vamos ficar matando o tempo, vivendo, vegetando, né, intelectualmente. E o que se espera desse movimento é que a gente consiga encontrar meios de movimentos, né? Como nós vamos nos movimentar em cada lugar que a gente estiver? Como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Que caminhos a gente vai desenvolver? As artes? Certamente as artes são nossas parceiras. Como eu já falei antes, as artes sempre foram parceiras da humanidade, cada momento que a humanidade esteve sensível. Então,
Se a expressão artística materializa a sensibilidade humana, o caminho é pelas artes. Se a religiosidade nos torna animalescos, a ponto de nos matarmos dentro de igrejas, por exemplo, é porque o caminho religioso talvez não seja o caminho ideal. Não estou dizendo que a gente tenha que abandonar as religiões. Não. Não estou dizendo que elas não têm um papel também importante. Não é isso que eu estou falando. Mas que a gente precisa olhar para tudo isso, olhar para a história da religião, para a história do antes do Cristo e depois do Cristo, todo o movimento. Isso dá trabalho. Isso não é um processo assim, tão fácil. Mas é necessário. Porque senão, nada disso vai passar de uma tradição tóxica. Porque se eu olhar para essas coisas com criticidade, que foi o que Cristo fez, né? Cristo foi um dos maiores críticos da história da humanidade. Tanto é que, na minha visão, ele foi morto exatamente por isso, porque ele foi extremamente crítico àqueles modelos padronizados dos doutores da lei, dos fariseus e dos impérios. Então, se eu realmente quero ser crístico, eu preciso ser crítico, tá? Cristo foi crítico. Então, se eu desejo ser crístico, que eu não estou usando a palavra cristão porque eu não me sinto cristão hoje, eu estou procurando ser crístico. Estou tentando. Se eu quero ser crístico, eu preciso ser crítico. Dentro de uma sociedade que padroniza valores violentos, né? Que concebe um ser sagrado, por exemplo, como a mulher. Eu digo que a mulher é sagrada porque dela nós nascemos, né? Os homens e as mulheres nascem de uma mulher. É claro que não é dela sozinha, né? Mas nós nascemos, somos gerados dentro de uma mulher. Então ela é sagrada. Não estou dizendo que o homem também não é. Se eu olho para essa mulher com inferioridade e a trato com desrespeito como objeto sexual, por exemplo, o que é isso? Né? O que é isso? Isso é uma cultura tóxica. De onde vem essa cultura? As religiões têm algum papel nisso? Nessa ideia? As religiões têm uma narrativa que não é violenta contra a mulher, mas mantém a possibilidade, abre possibilidades para que o homem olhe para a mulher como superior e a mulher como inferior. Quando se considera, por exemplo, a narrativa da Bíblia que diz que a mulher foi gerada por uma costela, né? De Adão, que eu não estou desmerecendo esse mito, para mim isso é um mito muito interessante, inclusive nós ainda não conseguimos compreender a mensagem desse mito, e eu não estou com a pretensão de trazer uma releitura disso, mas nós estamos distantes de compreender o que esse mito está dizendo, porque eu gosto dos mitos. Para mim os mitos são extremamente interessantes, até porque eu me sinto um filósofo. E o filósofo, ele não só ele gosta dos mitos, como ele mergulha nesses mitos, ele traz os mitos para uma condição intelectual, para uma condição de compreensão. Os mitos, as lendas, as metáforas, toda essa abstração, né? Todos esses abstratos são muito importantes para que a gente consiga. Agora, o que nós precisamos olhar é onde que esses mitos são mal interpretados e tomados ao pé da letra, né? Como diz os indígenas, vocês tomam as coisas ao pé da letra e as coisas às vezes são tudo inverso, eles dizem isso. Os mitos, né? Então,
não pode, essas coisas não podem ser tomadas ao pé da letra, porque elas acabam sendo sustentabilidade para a violência, por exemplo. Não, você é mulher, você é inferior a mim, você me pertence e você é obrigada a se submeter a mim e me servir, me agradar quando eu bem quiser, e quando eu não quiser também, você tem que entender. Não é assim que é? A nossa sociedade está com um enorme índice de violência contra a mulher. O feminicídio aumentou e a sociedade deu, agora nos últimos anos, ela deu uma fervura na cultura religiosa imensa, né? Quando a cultura religiosa consegue chegar ao poder e se estruturar politicamente. Então vai subir muito esse número de feminicídio, vai surgir um enorme problema cultural, né, de cultura violenta. A gente começa a ter muita dificuldade para se compreender como dois seres sagrados, né? Dois, o masculino e o feminino. E eu não estou falando de gênero aqui. Eu não estou falando das questões de gênero, que eu respeito muito, inclusive eu defendo as liberdades. Eu estou falando da relação homem e mulher. Eu estou falando disso. Da relação do masculino e do feminino. Não importa o corpo que ela esteja. Não importa o corpo que ela esteja, eu estou falando de uma relação do masculino e do feminino. Daquilo que me parece mulher e como eu trato isso. Né? Ou eu acho que é o termo mais correto. Ou aquilo que, no caso da mulher, aquilo que me parece homem e como que eu trato esse ou isso. Entendeu? Como que a mulher está sendo tratada e como que ela chega diante desse ser masculino, como que ela se sente ao lado desse ser. A gente está vivendo um momento extremamente crítico porque as meninas, as mulheres, né? As meninas, vamos falar das meninas, elas já estão com medo desse ser, elas estão olhando para esse ser e não é para menos. E ao mesmo tempo, os meninos estão olhando para as mulheres, ainda que as novas gerações estejam um pouco diferentes nas relações, mas há um grande distanciamento, um medo, uma dificuldade de entender como tratar, como se relacionar. E isso também é espiritualidade e também é interculturalidade. É compreender, é respeitar o olhar da mulher sobre o mundo. É respeitar o lugar da mulher no mundo, que é ela que escolhe o lugar dela, não é eu, o homem, ou você, o homem aí do outro lado, que vai escolher que lugar é esse. Se ela vai ficar na função tradicional que as mulheres vieram até agora, muitas delas, ou se ela vai partir para uma outra função nova e vai se transformar numa pessoa competidora desses lugares tradicionais que foram guardados para nós, homens, até. Porque quando eu olho para isso com esse olhar aberto para pensar nessas questões da mulher, por exemplo, talvez não seja fácil isso para nós homens no primeiro momento. Talvez não seja. Talvez a gente seja, inclusive, apedrejado, excomungado por muitas pessoas. Mas é muito fácil eu chegar e olhar para a mulher e dizer que ela não é vítima de nada, que ela não sofre nada, que a sociedade é boa para ela, porque não sei o que, papapá. Porque eu não sou mulher. Porque se eu fosse, provavelmente eu teria uma outra visão. Porque nós homens, é natural em nós essa cultura machista. A gente vive diariamente rompendo e rompendo e rompendo. E quando tu fala alguma coisa machista, tu já falou, porque explode dentro de nós, mas explode porque se naturalizou. E mesmo que a gente seja libertário, que a gente tenha uma visão diferenciada de sociedade e de equidade de gênero, né, que se fala muito no momento, mesmo nós que temos essa ideia, essa consciência de equidade de gênero, nós damos muitas gafes por aí.
Nós ainda temos muitas coisas que são profundas em nós, da construção cultural, né? Então é disso que eu estou falando. Como é que essas novas gerações virão? Como que elas estarão no mundo novo, né? Porque o mundo ele é progressista. Eu acredito nisso. Ele é progressista, a vida é progressista, as coisas são evolutivas. Então, ele não vai ficar sempre nesse conforto, nessa coisa mantida pelo conservadorismo. Isso não faz sentido. Para que vai continuar sempre igual? Então, acaba. Então já teria acabado, já teria chegado o tal de fim do mundo. Se não chegou e se tem essa cultura, essa crença de fim de mundo, para mim ele já chegou e já passou e já terminou vários mundos e a gente não viu. Inclusive tem alguns pensadores que dizem isso. O fim de um mundo não significa o fim do mundo. Eu não lembro agora qual pensador falou isso. Mas existe essa fala, né? Eu acho que, se não me engano, é o professor Zygmunt Bauman que fala isso. Enfim, se não for, eu peço perdão, porque a minha memória, às vezes, ela é falha. Então, os mundos acabam e novos mundos surgem, a gente não vê. É uma explosão de mundos o tempo inteiro ocorrendo. E aqui dentro de mim também tem que ter uma explosão de coisas acontecendo. Quer dizer, eu preciso estar aberto e desprendido para todas essas coisas, para que elas consigam ganhar formas, ganhar vida, ganhar energia através da minha energia. E assim as coisas vão acontecendo. E eu vou cumprindo um papel saudável no mundo. E é exatamente esse papel saudável que vai fazer com que a minha consciência, a consciência enorme, a consciência cósmica, possa realmente expandir. E tem duas questões aí, uma delas é ruim e outra é boa, que são chaves nesse processo. Que eu, inclusive, nos últimos dias tenho falado para muitas pessoas. O ego... O ego e o halo. O ego como a reserva de petróleo da criatura humana, que não é sua reserva. Não é a sua reserva. É um conjunto de coisas, de resíduos, de padrões mentais, de modos de vida, somado de toda a ancestralidade desse indivíduo. Está tudo ali. E isso é físico, isso é espiritual, isso é cultural, isso é intelectual, é tudo, está tudo ali. É como se fosse uma placenta que você vive dentro disso. E o que você é realmente, agora eu estou partindo para uma ideia mais digamos assim, expandida sobre essa coisa toda que a gente está abordando. Essa placenta, ela está gerando algo que ainda não existe. Entendeu? Você também é parte dessa placenta. Eu sou parte dessa placenta. Mas o que virá disso ainda não existe. Ainda virá os meus filhos, os meus netos, bisnetos, tetranetos, e toda essa descendência que virá a partir de mim não precisa ser biológica, tá? Não precisa. Pode ser de afetos, de relações afetivas, pode ser do meu trabalho como professor, da minha função no mundo. Tudo isso é que vai caminhando numa escadaria e vai fazendo com que essa grande consciência possa ser real, possa acontecer. Então, se eu me sinto bom e ainda sei que não sou bom o suficiente, conforme o Cristo disse, bom é o Pai. Cristo falou isso. Então, se eu me sinto bom, eu preciso entender
que tem muito, muito de nada bom no meu íntimo. E negar isso é um grave problema. Porque quando eu nego isso, eu faço com que isso exploda em algum momento. Né? E se transforme numa pulsão sem educação. É por isso que você vai ver algumas pessoas explodindo por aí, em lugares inapropriados e fazendo coisas absurdas, por exemplo, dando um tiro num outro irmão de igreja. É a pulsão, é a explosão, o reprimido, tudo aquilo que é ignorado que está dentro de mim, que não é bom, que não não é algo que está em mim por mal, é algo que está em mim porque serve para alguma coisa. Eu estou escrevendo um livro que trata isso como o petróleo psíquico da humanidade. O que é o petróleo psíquico? É essa reserva, é essa pasta que está lá, que é combustível, pega fogo, que é extremamente danosa quando toma proporções. E que você precisa reconhecer, que você precisa usá-la, utilizá-la, sim, porque é para isso que ela existe. Você precisa utilizá-la para você fazer com que a sua luz possa acender. Porque a luz, isso é interessante falar, e aí é que é a coisa boa, né? O ego é a coisa ruim, que não é do mal, mas é uma coisa ruim, que se você deixar que isso tome conta, que isso dite as regras, isso vai te causar um estrago enorme. Você pode até ascender e chegar a patamares extraordinários na sociedade, se transformar num grande político. Mas um dia cai. Um dia cai. Porque isso é cego. Isso é uma pasta. Isso não tem vida. Isso é só um elemento. E o outro lado é o halo. O halo, que como se fosse a aura, né? Que é exatamente o que vai utilizar essa energia do ego. Então você vai utilizar essa potência do ego para você gerar um combustível, e aí você vai ter que refinar isso. Por isso a refinação. Por isso a importância da filosofia na vida da humanidade. Você vai utilizar essa pasta bruta, rudimentar, para fazer um movimento de refinação, de refinaria, de usinagem e transformar isso numa energia. Energia que será utilizada para a luz de lucidez que você vai atingir. E essa lucidez, ela não pode ser com pretensão. Ela tem que ser compreendido que isso não é para você. Não é para você. Isso é para a vida. Eu nem vou falar de Deus, né? Vamos deixar Deus de lado. Deus, às vezes eu penso que Deus deve estar cansado e precisando dormir um pouco, e a gente tem que ficar no lugar dele, descansando, deixando ele descansar e fazendo bem a nossa parte, como um pai que saiu de casa. Inclusive os índios têm uma lenda muito bonita sobre isso, que Deus saiu de casa e a gente pegou e botou fogo na casa. Então a gente precisa dizer para Deus assim: agora pode descansar um pouco, que vai ficar tudo bem, que eu vou ficar aqui, que eu vou cuidar bem de todo mundo conforme tu gostaria, e que vai ficar tudo bem, que você vai voltar e vai encontrar a gente até melhor, mais crescido, que a gente vai estar muito mais amoroso uns com os outros. A gente vai tratar as meninas bem tratadas. E certamente as meninas também nos tratarão muito bem. Entendeu? Então o halo, ele é a grande luz, a grande consciência que eu estou falando. Essa consciência que precisa acontecer. E é essa consciência
Eu estou fazendo esse sinal aqui porque eu quero apontar muito para esse ponto aqui. Essa consciência é a nossa grande ligação, tá? É a grande potência que vai fazer a conexão com o cosmos, que a gente chama de Deus, né? A expansão, a conexão que virá. Não é por acaso que a gente nasce com a moleira aberta, né? Não é por acaso. Ali tem uma conexão com aquele feto, com aquela criança, do feto à criança, né? Que vai acontecer. Até ali tem algo. Até os 5 anos, né? Pelo que não me lembro mais exatamente, mas acho que é. Até os 5 anos é um pouco aberto, porque ali tem uma pureza. Ali tem algo acontecendo. Tem algo sendo colocado ali. Ainda tem alguma coisa vindo do cosmos para dentro do indivíduo. Isso é o que a gente chama de Deus. A partir do fechamento, vai surgindo então o livre-arbítrio. Vai surgindo o processo de cada um, a experiência de cada um. E é exatamente ali, bem no começo desse livre-arbítrio, que é a adolescência, que a gente vai começar a se perder. Ou não. Ou não. Vai depender da sociedade. E é por isso que nós temos que olhar para essa sociedade. Porque a sociedade é muito importante na formação de um sujeito, de um indivíduo. Sem a sociedade, ele não consegue se desenvolver, ele precisa da experiência social. E essa experiência social vai dar a ele a possibilidade de mobilidade social, mobilidade cultural, mobilidade espiritual. Quando eu falo de mobilidade, é a expansão da consciência. Mobilidade. Então eu preciso ter o direito de me mobilizar na direção da minha grande consciência. E é a sociedade que vai fazer isso. Lá na sociedade eu vou ter a lapidação, vou ter todo o processo, toda a minha experiência, de acordo com as minhas necessidades ocultas. Quando eu volto para casa, no meu isolamento, porque eu também tenho a minha individualidade, que é muito importante. Lá vai acontecer a transcendência do meu ser. É nesse processo que o Cristo, inclusive, cultivou muito isso. Cristo várias vezes abandonou seus apóstolos, a mãe dele, toda aquela galera que o seguia e foi se isolar. Foi caminhar na beira do mar sozinho, foi para a montanha e sempre veio com transcendência. Veio com algo extraordinário, fez conexões espantosas quando fez isso, mas nunca ficou só lá. Não faz sentido você ficar só lá no isolamento, se expandindo sozinho. Qual é a função disso? Chegar ao céu sozinho? Vai ser mandado de volta? Porque não faz sentido, não é para isso. Você precisa se expandir porque você tem um papel importante com a vida. Você tem um papel importante com a sociedade. E esse papel tem que ser justo e bom. Porque é isso que Deus é. Justo e bom. Você precisa desenvolver o discernimento entre as coisas. E esse discernimento, ele varia muito. Ele varia. Então eu faço questão de dizer agora, já caminhando para o fechamento, que ficou um vídeo muito longo, a intenção não era essa. Você precisa entender que existe processos diferentes na sociedade, que existe diversidade na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, mas eu convido a quem assistir esse vídeo a não olhar apenas para a sociedade brasileira, mas olhar como humanidade. E depois ainda olhar como vida, comunidade vida, que envolve todos os reinos, que envolve os 4 elementos. Quando a gente fala de humanidade, dos nossos ancestrais humanos, a gente está falando dos seres humanos que viveram antes de nós, das nossas árvores genealógicas e
da árvore genealógica da nossa nação e tal, dos povos originários. Mas, na verdade, a gente precisa aprender a olhar além da condição humana. Além da condição humana. Olhar para a condição vida, para a vida. Eu faço parte da vida. Eu tenho culturas próprias. Eu tenho a minha cultura individual. Eu tenho a minha cultura coletiva. Eu tenho os meus coletivos. Eu tenho os meus ideais, os meus modos de vida. Mas eu faço parte de um mundo de seres vivos, de reinos distintos, uma multiplicidade, inclusive. Faço parte de um mistério, que é o espírito, né? A espiritualidade. Isso é muito misterioso ainda para mim, que busco me esclarecer, mas ainda é um grande mistério. E faço parte de um lugar, de um espaço geográfico, de um cosmo, que eu não sei o tamanho, que é outro mistério, que tá ligado com espiritualidade e materialidade, né? Então, é muito interessante a gente entender entender talvez a gente não consiga, mas movimentar-se na direção deixar que a curiosidade venha, como diz Rubem Alves, e se movimentar dentro desse processo de mergulhar com todo o respeito, com toda a coragem, com toda a cultura de paz nesse mistério que nós pertencemos. Que muitas vezes a gente está aí se matando, né? Se matando por conta das nossas ideologias políticas ou das nossas crenças e tal. E a gente não se toca que isso é tão superficial, é como se fosse os parasitas da nossa pele, né? É como se fosse os pelos dos nossos braços apenas. Essas coisas aí que a gente está falando. Mas o que realmente somos nem é esse corpo, esse braço, nem é o que está dentro do braço, nem é as células. É algo misterioso ainda. E é lá que nós estamos, em essência. E os indígenas falam isso. Então, olhar para tudo isso com cuidado, com respeito. Eu não sei por que os povos indígenas ainda estão aí. Eu não preciso saber. Mas eu devo respeitá-los. Eu devo amá-los, inclusive, com toda a minha capacidade amorosa. E dizer assim, já que eu estou na cultura religiosa, dizer: graças a Deus eu vivi e ainda tive o privilégio de conhecer esses povos, que são nossos ancestrais. Eu me encontrei com os meus ancestrais. Eu estou com eles. Isso é grande, mas não. Nós estamos olhando e acreditando que tudo isso precisa ser diluído, porque isso não faz sentido, porque isso é contra o progresso, o tal de progresso que nós estamos falando. E também é contra a ordem e o progresso. Que progresso? Que ordem é essa que a gente está falando? Que ordem é essa que precisa desmerecer e demonizar coisas tão puras e que precisa destruir tantas coisas para chegar ao tal de progresso? Que progresso é esse? Né? Então, quando falamos de interculturalidade, estamos falando de uma enorme consciência. Eu não tenho palavras para dizer, mas eu sinto isso, que é exatamente o que nós precisamos construir, porque senão nós não estaremos dignos de receber na Terra espíritos que vão chegar aqui, porque nós temos um espírito, eu acredito nisso, com uma capacidade avançada. Nós não teremos capacidades para educar esses espíritos, para orientar esses espíritos, porque nós ainda estamos peleando, como se diz no meu estado gaúcho, por coisas banais, por coisas muito ridículas,
por coisas que não nos ferem e virando as costas, inclusive não só virando as costas, mas promovendo coisas que ferem, coisas que matam as pessoas. E nos apresentamos como cristãos, como seres representantes do Cristo. Vamos olhar para tudo isso. Dia 17 nós teremos o nosso encontro. Se você sentir no seu coração que você precisa disso, comente, deixe o seu e-mail e vamos nos encontrar. Vamos começar a organizar algumas coisas aí. Vamos nos expandir por aí. Vamos nos multiplicar por aí. E vamos fazer algo que não será nosso. Será do futuro. Um grande abraço.